Pois então, hoje, o que mais nós podemos observar, espiritualmente falando, em meio às igrejas, são pessoas que estão vivendo segundo o conselho do mundo. Hoje, as pessoas são facilmente conduzidas, influenciadas pelos conselhos desse mundo. E por essa razão, muitos estão se apostatando da fé. Ou seja, renegando, rejeitando. Muitos estão renunciando à prática da fé. Muitos estão questionando a palavra de Deus. E o pior de tudo é que elas estão se afastando cada vez mais, de forma definitiva, dos princípios e da vontade de Deus. É por isso que a gente tem que estar sempre atento, que diz lá na epístola de 1 Timóteo. A carta ao 1 Timóteo, lá no versículo 4, ele fala o seguinte: olha, nos últimos tempos. Quais são esses últimos tempos? Os dias de hoje. Os momentos que nós estamos vivendo, e você tem observado aí coisas terríveis, atrocidades, pessoas se perdendo. Então ele disse que nos últimos tempos, muitos, e não poucos, se apostatarão da fé. Muitos vão estar rejeitando a palavra de Deus, a própria fé no Senhor Jesus. É o que está acontecendo hoje. Mas sabe por quê? A Bíblia fala a respeito disso. Por que essa pessoa está se apostatando da fé? E eu posso te dizer que a apostasia, principalmente dentro da religião, dentro das igrejas, das denominações, tem sido um câncer espiritual. Um câncer. Então, por essa razão, muitos estão se apostatando, se afastando de Deus. Mas por causa de quê? Por justamente elas darem ouvidos, elas darem força e poder ao que ela tem ouvido. E isso ela está dando ouvido a espíritos enganadores. Está cheio de gente aí com espírito de enganador. Está cheio de homens aí dentro de igreja impregnando a mente das pessoas com doutrinas demoníacas. Pessoas enganadoras. E por causa da hipocrisia desses falsos profetas, desses falsos pastores que estão denegrindo o evangelho, esses profetas aí que dão cambalhota, faz um monte de palhaçada, por causa deles, por eles falarem mentiras, por eles pregarem hipocrisia, é que a mente das pessoas tem sido cauterizada. As pessoas já não conseguem mais crer naquilo que é verdade. Elas ouvem a palavra de Deus e acham que é uma brincadeira, por culpa de tudo isso, por terem sua mente cauterizada. E a sua própria consciência já foi corrompida. Ou seja, a consciência da pessoa se perdeu, se neutralizou para as coisas de Deus. Então as pessoas estão vivendo segundo o conselho, segundo a sedução deste mundo, segundo o conselho e os padrões deste mundo, os padrões dos seres humanos, indo na conversa de influenciadores. Elas estão se deixando levar, guiar-se por padrões humanos, pelo modismo. São coisas transitórias, são coisas que, de fato e verdade, as pessoas hoje só têm buscado o quê? Sucesso, poder, prazer. Ela busca a aprovação das pessoas. Ela está mais preocupada em querer agradar, buscar aquilo que é conveniente para elas. Elas querem ser populares. Elas querem ter milhões de seguidores na internet. Esse caminho é um caminho sem volta. É um caminho que vai levar a pessoa à injustiça, porque tudo isso certamente vai afastá-la da divina justiça do Senhor, da presença do nosso Deus. Coloque a sua atenção numa coisa: nós não podemos deixar de compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas as pessoas, por conta de darem ouvidos a vozes de espíritos enganadores, de falsos homens, falsos profetas, ela se deixa ser cauterizada, influenciada
pelas mídias. E essas pessoas, elas têm vivido segundo o conselho do mundo, buscando tudo que elas querem, buscando os maiores prazeres. E infelizmente, por essa razão, elas estão se perdendo. Essas pessoas acabam se envolvendo, elas acabam encontrando vícios, elas arriscam a própria vida, elas colocam em risco a sua própria saúde, a sua salvação, ela corrompe o seu corpo, a sua mente. E aí chega um momento, meu querido, que essas pessoas se tornam frustradas, decepcionadas, elas vivem cansadas da vida, porque já experimentaram tanto, já curtiram tanto, que elas se tornaram pessoas vazias. Você olha, a pessoa ela está como um vivo morto, ela está vazia, ela vive deprimida, com a mente dela cauterizada, confundida, perdida, e ela já não consegue mais buscar a presença de Deus. Preste bem atenção. Você precisa focar no propósito de Deus. Você precisa estar com os seus olhos fixados segundo para o que Deus te chamou. Deus tem te chamado. Lá em Romanos 8, no versículo, creio, 28 em diante, ele diz que Deus nos chamou segundo o seu propósito. Por isso que nós sabemos e compreendemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados e atendem esse chamado segundo o propósito do Senhor. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Vida eterna, transformação. Ele quer que nós tenhamos santificação, ou seja, que nós sejamos separados do mundo para Deus. A gente tem que estar separado para Deus e não para o mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos fazer a vontade desse mundo. Nós não podemos seguir vivendo segundo o propósito desse mundo. Então o propósito de Deus consiste na santificação. E aí nós somos justificados pela fé. Deus, Ele é quem vai nos justificar. E através da nossa vida, Ele será glorificado. Então, viver segundo o propósito de Deus é você viver segundo a vontade de Deus. E muitos que dizem frequentar uma igreja, que tá fazendo tudo direitinho, não. Seguir o propósito de Deus é muito mais além do que apenas frequentar uma igreja. Mas viver segundo o propósito de Deus, segundo para o que Deus te chamou, é você viver aliado, é você viver alinhado a uma vida com a verdade santa, com confiança, com temor, com fidelidade, meu querido. Então comece a focalizar a tua alma no que é mais importante para você, para todos nós, que é entender, discernir qual tem sido o propósito de Deus para a nossa vida. Uma coisa eu estou certo, o seu valor, o nosso valor, é muito mais além do valor do mundo. Que Deus te abençoe e fique em paz. Um forte abraço do teu amigo pastor missionário Wander Marques.